sempre bom estarmos na casa do Senhor e principalmente quando a casa é recheada dessa alegria que estamos aqui juntos a testemunhar. Por isso que temos que lutar domingo após domingo para estarmos nesta casa, para fazermos esta manutenção conjunta da nossa caminhada espiritual. Eu quero em primeiro lugar agradecer aqui a Deus pela vida, pela saúde que tem dado e acima de tudo pela oportunidade mais uma vez de partilhar a palavra do Senhor. E a primeira pregação de 2024 num tema extremamente bom, um tema muito desafiador, um tema muito edificante. Amados, eu vou trazer aqui uma palavra, na verdade uma carta de Deus. Isso deixou-me um pouco romântico, não é? Por ver aqui ao Senhor fazer uma carta para o seu povo. Eu disse, há quanto tempo também não faço uma carta para a minha amada ou para aquele que eu amo. Então, estou pensando esses dias fazer uma carta também. Mas a carta está lá no livro de Jeremias mesmo. É uma carta que veio para nós também nesta manhã. É uma carta que falou aos corações do povo de Israel. É uma carta que virá e falará de igual forma aos nossos corações nesta manhã. Deus toca com aquilo que é a sensibilidade do povo na altura. Eu acho que também é sensível o mesmo assunto para nós hoje também. Jeremias capítulo 29. Vamos ler aqui somente 10 versículos. Na verdade a carta é um pouco extensa, mas nós vamos ler aqui a parte que nos interessa para o assunto de hoje. Jeremias capítulo 29, do versículo 4, a palavra diz assim: O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam suas frutas. Casem, tenham filhos e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. 7. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o estou avisando para que não se deixe enganar por os profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não dê atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os envio. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. 11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. 14. E o outro: sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei. E levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou. Vamos orar. Incline na sua cabeça onde está, disponha seu coração para receber esta carta de Deus para si hoje. Que esta carta possa produzir efeitos positivos
na sua vida, efeitos positivos no seu coração, que esta carta te aproxime deste Deus nesta manhã. Vamos orar. Oh Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós, seus pequenos, seus filhos, aqueles que esperam no Senhor. Pai, nós queremos abrir os nossos corações nesta manhã, para que o Senhor possa alimentar a nossa alma através da sua palavra. Fala, Deus, com cada um de nós, pois o Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor sabe onde cada um de nós está parado. E nós te convidamos, ó Deus, a falar neste lugar de forma individual, para que, ó Deus, cada um de nós, de forma exata, seja alimentado, para o louvor do seu nome, em Cristo Jesus. Amém. Jeremias capítulo 29 é um dos textos que mostra o coração de Deus, ou seja, que mostra a mansidão do coração de Deus, que mostra o coração de Deus derretido pelo povo de Israel, que mostra a fidelidade de Deus para o povo de Israel. No capítulo 29, como eu ia dizendo, é uma carta de Deus. Deus manda uma carta para o seu povo através do profeta Jeremias. Neste momento, Jeremias está na terra de Israel, com o remanescente que ficou daquele povo que foi levado cativo. Como bem sabemos a história do povo de Israel, Deus, quando estava a entregar a terra de Canaã para o povo de Israel, bem disse que a condição para continuar a prosperar e viver bem naquela terra é que o povo devia ser obediente. E se o povo de alguma forma fosse desobediente, sofreria o castigo. E através de vários profetas, Deus falou ao povo de Israel a necessidade da obediência e também o risco iminente deles serem levados cativos. E o povo não obedeceu e o povo foi levado cativo. Na medida que o povo foi levado pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que Deus potencializou naquela altura, era um dos grandes reinos do momento, ficou lá o remanescente. Pela graça de Deus, no remanescente que ficou, pelo líder que foi levantado lá no povo de Israel, ficou também lá o profeta Jeremias. Deus começa a falar com Jeremias. Deus fala tanto com o remanescente, como também com aqueles que foram cativos. Irmãos, nós estamos a ver um povo que saiu da sua terra e agora está numa terra que não lhes pertence, costumes que não lhes pertencem, cultura diferente da dele, não são livres, são escravos, não têm liberdade como tinham na sua terra. O povo está aprisionado. Vamos por algum momento tentar nos colocar no lugar do povo de Israel. Perceberemos que existe lá essa opressão e consequentemente o povo poderia viver triste, com medo, porque a qualquer momento coisa ruim poderia acontecer em sua vida. Poderiam ser arrancados filhos. Era só um dos líderes de Babilônia decidir. Poderiam ser arrancados esposas, poderiam ser arrancados até aquilo que não tinham, poderiam ser arrancados. Então Deus, na sua grandeza, na sua soberania, no seu amor, Ele escreve esta carta. Diz para Jeremias: Jeremias, tenho umas palavras para si, para aquele meu povo que foi levado cativo. É uma palavra de esperança, é uma palavra de vida, porque Deus é Deus omnipresente, porque Deus é o Deus onisciente, porque Deus está onde você está, porque Deus sabe o que você sabe, porque Deus sabe o que cada um de nós está passando, porque Deus sabia o que o povo de Israel estava a passar. E essa foi uma mensagem oportuna para o povo de Israel. Deus diz que tem planos para o povo de Israel.
e que Ele ia cumprir esses planos para a vida do povo de Israel. 3 condições ou 3 lições nós podemos tirar desta carta que Deus direciona ao povo de Israel. Deus, para não deixar o seu povo desesperado, para não deixar o seu povo aflito, Ele começa a falar algumas coisas para Jeremias. Jeremias escreve e depois ele envia. Eu trago como proposta do tema para esta mensagem: deixando Deus cumprir o seu plano na minha vida. Deixando Deus cumprir o seu plano na minha vida. Na verdade, é um subtema do tema de hoje. Deus tinha planos com o povo de Israel. Deus tinha projetos com o povo cativo. Ele diz isso no versículo 1. Mas antes ele diz algumas coisas. E são essas coisas que nós vamos extrair para nós hoje. Para nós que somos o Israel do século 21, que somos o povo de Deus, que somos os filhos de Deus. 3 pontos. E o primeiro ponto está aí no versículo 4 a 7, estende-se de 10 a 11, onde Deus diz para o povo de Israel: aí onde vocês estão, aí na Babilônia, construam casas, casem, nasçam filhos, e que esses filhos também se casem, prosperem nessa terra onde vocês estão. Busquem a mim em oração a favor da terra onde vocês estão, porque na prosperidade da terra onde vocês estão será igualmente a vossa prosperidade. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está acalmando o seu povo. Deus está dando segurança de que o destino deles não está numa corda bamba. Deus, Ele está dizendo para o povo através dessa mensagem que Ele não é um Deus distante, que não é um Deus que somente tem atuação no território de Judá ou de Jerusalém somente. Não. Deus vai transmitir essa mensagem de confiança para o povo, para que o povo pudesse perceber que o Deus que eles buscam é o Deus que também atua na terra de Babilônia. Tem o poder de atuar lá na terra de Babilônia, e que ele estava lá presente. Deus está a chamar o povo de Israel a depositar a confiança do destino deles nas mãos dele. O primeiro aspecto que nós aprendemos aqui, de uma vida que está deixando Deus agir na sua vida, desculpa pela redundância, é que esta vida é caracterizada pela confiança em Deus. Irmãos, Deus, o nosso Deus, não é um Deus que força a barra, como nós dissemos, principalmente os jovens. Sabemos o que é isso. Nosso Deus não é um Deus que força a barra. Você não quer Ele insistir de tanto. E por isso que lá no livro de Apocalipse nós lemos que o Senhor Jesus está onde? Está à porta a fazer o quê? Está a bater nosso coração. O nosso Deus é um Deus que age na medida que nós nos aproximamos e deixamos Ele agir nas nossas vidas. E Deus chama o povo de Israel a esta confiança, a desenvolver esta confiança para com Ele. Na medida que nós confiamos a Deus, passamos a ser dependentes de Deus. Quando somos dependentes de Deus, nós deixamos, permitimos que Deus faça a sua vontade nas nossas vidas. Por isso que Ele diz que, estando vocês a prosperarem, venham, orem, venham a mim e orem a favor dessa terra. Aprendemos aqui, irmãos, que a oração é um dos grandes
parâmetros para a medição da nossa confiança. Quem mais confia, quem mais depende, mais ora. Porque compreendemos que nossa única solução vem de Deus. Nosso único refúgio está em Deus. Essa dificuldade, esta condição, somente Deus pode me ajudar a ultrapassar. Vejam que quando somos prometidos uma ajuda por alguém, a gente não descansa. Aliás, a pessoa não descansa. Quantas vezes ligamos para a pessoa? Como é que é? Conseguiu? Andou? O documento foi despachado? Estamos frequentemente falando com a pessoa que disse que nos ajudaria. Sabe por quê? Porque estamos a confiar somente. A nossa confiança está depositada nele. Se confiamos plenamente em Deus, por que não incomodamos a Deus? Por que não fazemos igual fazemos com essas pessoas que se dispõem a nos ajudar? Andou o processo, falamos com Deus, o meu processo andou, Deus, a bênção há de vir, Deus, vai me curar, Deus, vai me transformar, Deus, vai me libertar. Por quê? Porque não há confiança. A confiança em Deus nos leva a orarmos mais e mais e mais, porque compreendemos que somente Deus pode. É isso que está a chamar Deus para o povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse orar, pudesse confiar mais nele. Como é que está a sua vida? Como é que está você? Como que tem tramitado os seus processos? Como que tem gerido os seus estresses? Confiando em Deus, depositando a confiança em Deus. Quantos de nós hoje, cristãos, já perderam a esperança de adquirir um emprego de forma justa? Quantos de nós? Eu já ouvi muitos falar. E hoje já é difícil conseguir emprego. Orar só não é suficiente. Até pastores, eu partilhei até isso. Até pastores. Somos chamados a confiar em Deus, irmãos. Se não for da vontade de Deus, mesmo que você corrompa, mesmo que você faça as suas artimanhas, pode não acontecer. Por que não confiar em Deus e ganharmos a vida verdadeira? Por que não esperar em Deus e ganhar Deus para perto de nós? Por quê? Irmãos, é possível vivermos nesta vida confiando em Deus, sim. Esperemos em Deus, primeira igreja. Confiemos em Deus, primeira igreja. Não adianta, irmãos, nós depositarmos nossa confiança em outras coisas. Estamos apenas ganhando hoje e nos afastando de Deus. Estamos apenas ganhando a curto prazo, mas estamos a estragar o nosso longo prazo. Estamos a estragar a nossa eternidade. Você pode conseguir um emprego, entregar dos 40, 50 mil hoje, sim, não confiando em Deus, mas isso vai desapontar a Deus, isso vai te afastar de Deus, isso vai fazer você ir para o inferno. Vamos confiar em Deus, povo de Deus. Vamos deixar Deus agir nas nossas vidas. Nós nos esforçamos para, como diz o pastor, dar bengala a Deus. Nos esforçamos para ajudar a Deus. Algum momento, não sei se pensamos que Deus não é capaz, e lutamos para ajudar a Deus. Deus não precisa de nossa ajuda para fazer uma grande coisa na nossa vida. Não precisa. Não precisa. Vamos confiar em Deus. Paremos de nos corromper como esse mundo, irmão, está corrompido. O cristão não pode pensar, não pode agir da mesma forma que o mundo está a agir hoje. O mundo não espera de Deus. O
o mundo todo o caminho que encontrar para conseguir alguma coisa. O mundo está avançando. Não é assim como deve ser o Filho de Deus. O Filho de Deus deve avançar, estar na sua confiança, depositada em Deus. Tudo que for a fazer, que Deus me ajude. É assim como deve andar o Filho de Deus. Queremos que Deus, queremos deixar Deus fazer a sua vontade, cumprir o seu plano na nossa vida. Precisamos depender mais de Deus. Precisamos orar mais. Precisamos confiar mais. Precisamos colocar Deus como única fonte de solução. Primeira fonte de solução, quis dizer. Para que os nossos princípios não se comparem com os princípios do mundo. Porque na medida que nós agimos da mesma forma que o mundo age, estamos a virar farinha do mesmo saco. Estamos a estragar tudo aquilo que é o nosso propósito aqui na face da terra. Segundo ponto. Deus, Ele chama esta confiança do povo para que o povo não se desespere, para que o povo não entre em aflição, para que o povo mantenha-se firme e continue a prosperar na terra, sabendo que o nosso Deus, aquele de Jerusalém, lá de Judá, também está aqui, e que eles continuassem a orar a esse Deus. Segunda coisa que Deus diz lá no verso 8 e 9. Eles dizem mentiras em meu nome, e eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. Existiam pessoas neste grupo de cativeiro que estavam a ensinar, que se levantavam como profeta, e que estavam a ensinar, ou que estavam a trazer mensagens que não eram de Deus, levando o povo a uma vida de desobediência, levando a uma vida que aborrece a Deus. Estamos a ser ensinados, ou Deus ensina ao povo a necessidade da obediência. Primeiro, confiança. Segundo, obediência. Deus já disse que eu não enviei esses profetas que estão a profetizar essas coisas que vocês estão a ouvir. Depois, no decorrer do capítulo, é dito que eles estavam a ensinar. Deus chama o seu povo para uma vida de obediência. Uma vida que está deixando Deus fazer a sua vontade caracteriza-se pela obediência a Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós conhecemos as instruções de Deus. O povo de Israel conhecia a palavra de Deus e tinha lá os profetas, aqueles que foram levantados por Deus para ensinar como que o povo ia andar. Deus chama o povo para obedecer aqueles profetas que foram enviados por Ele e não aqueles que queriam te levar à perdição. A quem que nós temos sido obedientes hoje? A nossa obediência está dedicada a quem? A Deus? A carne? A carne também é Senhor. A carne também é Senhor. Por isso somos ditos que se obedecemos às vontades da carne, somos escravos. A quem nós dedicamos a nossa obediência? Irmãos, a obediência a Deus é o segredo para a prosperidade. A obediência a Deus é o segredo para a prosperidade, não somente terrena, como também a celestial. A obediência a Deus nos dá resultados não somente na vida vindoura, como a obediência a Deus nos dá resultados hoje. Dá bons resultados hoje.
Quando somos obedientes a Deus, a palavra vem dizer que Deus está perto de nós. E quando eu sempre falo de obediência, eu gosto de citar o texto que está no livro de Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando somos obedientes a Deus, alegramos, isso agrada a Deus. E quando nós agradamos a Deus, a mão de Deus está sobre nós. Nós temos os recursos de Deus à nossa disposição. Temos os olhos de Deus sobre nós. Temos o poder de Deus sobre nós. Aí, se Deus está conosco, a quem temeremos? Sabe, nós provocamos as coisas sozinhos. Nós estamos a viver vidas miseráveis sozinhos. Nós estamos a perecer por nossa própria causa. São nossas próprias ações, são nossas próprias escolhas. Está à disposição as bênçãos de Deus. A mão de Deus. A Bíblia diz o que é lá em Isaías 59. O ouvido de Deus deve estar fechado para não nos abençoar. Não é que a mão de Deus está encolhida para não mover sobre nós, irmãos. Não é isso. Não é que Deus deixou de ser poderoso para nos curar. Não é que Deus deixou de ser forte para quebrar esses maus sonhos, essas maldições, esses espíritos maus. Não é que Deus parou de ser Deus vivo em nossa desobediência. Estamos a colher o fruto da nossa desobediência. Estamos a viver o resultado, as consequências das nossas escolhas. A Bíblia nos diz: eis que eu ponho a vida e a morte diante de vocês. E o que a Bíblia diz? Escolham o quê? Escolham a vida. Não vamos nos culpar, irmãos. Jovens, não vamos culpar avô, não vamos culpar mamã, não vamos culpar quem quer que seja. Não existe. Estamos a viver em nossas próprias consequências. Escolhamos ser obedientes a Deus. Vivamos de forma obedientes a Deus. Temamos a Deus. Viveremos a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Às vezes parecemos cristãos de pais diferentes. Assim, quando estamos com outros crentes, estamos a ouvir eles a testemunharem grandes coisas da parte de Deus. Não nos perguntamos, mas esse Deus também eu estou a buscar mesmo. Essas coisas acontecem mesmo. Mas é o mesmo Deus. Amém? É o mesmo Deus que está a mover. É o mesmo Deus que está a abençoar. O que está a variar é você. São as suas atitudes. É a sua inclinação. É a sua disposição diante de Deus. É a sua entrega diante de Deus. Como é que esperamos Deus fazer grandes coisas enquanto não dedicamos nada a Ele? Enquanto não obedecemos em nada. Então, Deus diz para o povo: não se apartem dessa minha palavra. Deixem esses que estão a ensinar coisas que não vêm de mim. Obedeçam os meus profetas. Obedeçam a minha palavra. Primeira Igreja Batista de Tete, não vamos nos atrapalhar. Temos a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos obedecer a Bíblia, vamos obedecer a Deus, vamos viver obedecendo a palavra de Deus. Não aceitemos outros ensinamentos fora da Bíblia. Não vamos amantizar a palavra de Deus. Isso já é passado, isso já não serve mais. Vamos obedecer a palavra de Deus. Quando deixamos Deus nas nossas vidas, a vontade de Deus se cumpre. Os planos de Deus se cumprem. Quais são esses planos? Uau! A minha versão diz assim, verso 11. Por isso que eu disse, essa é uma carta maravilhosa. Mesmo se o povo de Deus se encontrasse numa situação de desespero, ouvindo essas palavras, o conforto chegou para aquele povo. E essa palavra chega assim hoje, meu irmão e minha irmã. Deus sabe
Deus conhece as suas lutas. Deus conhece as suas guerras, sabe? Deus conhece o ponto onde o irmão, a irmã está. Deus sabe o que você está precisando hoje. E Ele diz assim na sua palavra. Verso 11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. São esses planos de Deus para a sua vida. São esses planos de Deus para aquele que confia nele. São esses planos de Deus para aquele que obedece a ele. São esses planos de Deus. Terceira e última coisa que podemos aprender são as consequências da confiança em Deus e a obediência. Nos versículos 12 a 14. Deus diz para o povo: se forem a confiar em mim e obedecerem-me, então vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar todo o vosso coração. É assim como funciona. Enquanto não confiarmos em Deus, usarmos nossos portamatos, usarmos as nossas MacGyvers, enquanto continuarmos a viver nossa vontade, nos afastando da obediência a Deus, não vamos encontrar a Deus nas vossas emoções. Não vamos encontrar a Deus. Deus não nos ouvirá. Deus não nos abençoará. A obediência a Deus é uma consequência. Por isso que ele diz: então, vocês vão orar a Ele vos ouvir. Se inclinar as nossas cabeças.